Hoje eu quero falar sobre um tema interessantíssimo que muitas vezes, por não entendermos ou por nunca termos praticado isso, pode ser que a gente tenha uma certa ojeriza, ou então uma certa resistência, ou até deixamos passar coisas muito boas que ali acontecem. Eu quero falar sobre o deserto. Mas eu quero que você preste atenção, porque ao final você pode ter uma surpresa, ou agradável ou desagradável, dependendo do que você esteja imaginando. Então, eu vou ler 2 versículos inicialmente, está em Deuteronômio, capítulo 8, versículos 2 e 3. Deus falando com o seu povo, através de Moisés. Nós estamos com o povo que saiu do Egito, atravessaram o deserto, passaram ali 40 anos, e Deus fala assim no versículo 2: traze sempre viva em tua memória a maneira como Yahvé, o teu Deus, te conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para te tornar humilde e provar-te, a fim de que exteriorizasses todas as intenções do teu coração. 2 pontos. Se estavas decidido a obedecer a seus mandamentos ou não. Ele te humilhou, fez que sentisses fome e te alimentou com um maná que nem tu nem teus pais conhecias, para te mostrar que o ser humano não vive apenas de pão, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Amém ou não? Irmãos, eu acho que eu não vou nem pregar. Eu já vou orar e já vou terminar. Guarde esses 2 versículos. Guarde esses 2 versículos. Escreva nos umbrais da sua porta, na sua cristaleira. Ainda tem cristaleira? Irmão? Não tem mais não, né? Tem? Tem. Escreve no espelho lá. Vamos falar com Deus. Interceda aí pelo culto, interceda aí pelo pregador. Abra o seu coração para Deus falar aquilo que você precisa ouvir, não aquilo que você quer ouvir. Te garanto que será uma noite em que o Senhor vai sondar o teu coração. Pai, em nome de Jesus, fala conosco, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Queremos ouvir a tua voz. Espírito Santo, vem, Senhor, vem, Espírito Santo, e fala conosco. Dá-nos a tua direção. Ensina-nos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu tenho uma frase que não é minha, não sei onde ouvi de um pastor talvez, mas eu gosto de repeti-lo. Todo crente deveria passar pelo deserto. Amém ou não amém? Mas eu quero que nessa noite o Espírito Santo mostre a você 2 nuances, 2 óticas do deserto. Vamos falar da primeira e no final a gente arremata com a segunda. Você pode nunca ter ido a um deserto, fisicamente falando, geograficamente falando, mas você já viu em filme, né? Você está vendo um ali, ó. Imagine ele. Você ali. Ali você vai gritar, Jesus! Aí vai ficar, Jesus! Você não ouve mais nada, a não ser, de repente você fica em silêncio e o vento.
Aí você olha para o lado, se tiver um vento forte te levando, você não tem aonde agarrar. Você está vendo alguma árvore ali, uma estaca. Se o sol estiver muito quente, à noite dizem que é muito frio, enquanto durante o dia é muito quente, à noite é muito frio. Nós conhecemos as narrativas do povo de Deus, saindo do Egito e passando pelo deserto durante tanto tempo. Mas eu diria que o deserto, segundo a ótica de Deus, é um lugar especial. É um lugar subaproveitado pelo cristão. Se nós soubéssemos verdadeiramente o que significa o deserto, na visão de Deus, nós estaríamos pedindo todos os dias quase: Senhor, me leva ao deserto. Aqui está a primeira coisa: Senhor, me leve ao deserto. Lá em Lucas, no capítulo 4, diz que Jesus foi levado pelo Espírito, foi guiado, foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Note que há uma diferença quando Deus nos leva e quando nós queremos ir. Falaremos daqui a pouco mais sobre isso. O que é um deserto? Por enquanto eu estou falando desse deserto ali. É um lugar de silêncio, é um lugar de escutas. Em Oséias, no capítulo 2, versículo 14, Deus fala assim através do profeta: eis que vou levá-la, falando para a nação, para o deserto, e lá a sós falarei ao seu coração. Você tem o hábito, ou o desejo, se você não tem o hábito, pelo menos você tem o desejo de escutar Deus falar contigo, diretamente contigo? Alguém aqui, eu tenho certeza que muitos, mas estou perguntando, alguém aqui já ouviu Deus falar contigo e de repente parece que, não tem ninguém aqui? Você está no deserto, não tem ninguém perto de você, e você ouviu Deus falar. Você sabia, não é regra, mas que é muito mais fácil nós ouvirmos a voz de Deus quando estamos fora do burburinho, estamos fora da multidão? Você sabia que quanto mais nós estivermos sem a presença de pessoas em certas ocasiões da nossa vida, é muito mais fácil de nós prestarmos atenção na voz de Deus do que se tivermos com muitas ajudas, muitas pessoas? E às vezes nós ficamos apavorados porque não tem ninguém perto, mas eu sozinho, Senhor. Você sozinho com Deus é a maioria absoluta. Mas quantos tem lá? Eu sozinho, mas não tem um povo comigo. Muitas vezes Deus nos conduz ao deserto para aprendermos a confiar nele. Eu quero compartilhar alguns pontos aqui com os irmãos, e eu quero não só usar o que está aqui na palavra, mas usar da nossa experiência, a experiência que nós temos vivido, mas que eu, que a minha esposa, que a minha família, e que irmãos que andaram comigo, irmãos que eu conheço e que já me compartilharam as suas experiências. Como é necessário um deserto. Então eu queria que agora, enquanto eu estivesse falando sobre deserto, você passasse para o lado espiritual, mas também lembrasse da sua vida, o crescimento da sua vida com maturidade cristã, não só para você ouvir a voz de Deus, revelações, mas crescer como um servo de Deus, obviamente espiritualmente, mas crescer como homem. E eu digo homem, é homem e mulher, ser humano. Crescer como um instrumento na mão de Deus, que soubesse discernir aquilo que Deus tanto quer falar conosco, aquilo que Deus quer que nós entendamos que Ele só está fazendo para nos usar. Então, o deserto é
é um lugar de ausência de muitas coisas. Então, você contempla ali, tem muita areia ali, tem céu, mas não tem muito mais coisas. Enquanto você não acha água, não tem água ali. Algum lugar que você pode achar um oásis, achei a água. Mas é um lugar de ausência. É um lugar que a impressão que tem que se você decidir ir para ali, eu quero fazer uma caminhada ali, eu quero passar uns dias ali, eu quero fazer um retiro, você sabe que você vai ter que lutar um pouco com a sua condição física. Você vai enfiar o pé naquela areia ali, vai agarrar, vai levantar, parece que você está numa areia movediça. Como é que nós podemos trazer isso para a nossa vida? O deserto que Deus nos convida, por isso o título da mensagem é Convite ao Deserto. É um convite, quase que fosse como agarrar você pela gola da camisa e te levar. Mas não é, porque Deus não faz assim com ninguém. Que coisa maravilhosa. Ele não força, Ele não obriga, mas Ele convida. E esse convite ao deserto é convite a abster-se, a sair dos lugares onde tem tantas coisas que poluem a sua mente, as suas palavras, o seu agir. É um lugar de intimidade com Deus. Eu chamaria que é um lugar vazio. Nada ali irá te impressionar. Então é um lugar onde você é levado para ouvir. Por isso que Deus falou com Oséias: eu vou te levar para o deserto, e lá, a sós, falarei ao seu coração. Há uma diferença quando Deus fala ao nosso ouvido e fala ao nosso coração. Quando nós ouvimos alguma coisa de alguém, essa coisa pode descer para o coração e pode ficar só no ouvido, ou pode entrar por um ouvido e sair pelo outro também. Mas quando Deus fala conosco, sempre Ele quer falar ao nosso coração. Como Deus gosta de agir com o coração. Como Deus gosta que a gente leia, sintonize com Ele, as ações que Ele tem para a nossa vida. Então eu diria, nós temos um tipo de deserto que Deus nos convida, e muitas vezes alguns não querem ir. E esse deserto chama-se jejum. Vocês já repararam que o jejum é um deserto? O jejum, não uma falta de comida. Eu já vi pessoas que dizem assim: eu quero fazer um jejum para eu me aproximar de Deus. E aí você precisa ir para um deserto. O que é um deserto? É impossível você fazer um jejum e continuar a sua vida naquela semana, naqueles 3 dias ou 2, fazendo exatamente todas as coisas que você faz. Eu não estou dizendo que se você vai fazer um jejum de 2 dias, você não pode trabalhar, você não pode almoçar, obviamente que não. Mas se você está fazendo o jejum do almoço, você pode jantar. Se você está fazendo de um almoço e janta, você pode tomar o café da manhã. Mas o que eu me refiro é, você precisa estar num deserto enquanto jejua. E por que o jejum não dá certo para muitas pessoas? Porque ele não está no deserto para ouvir a voz de Deus. Eu vou explicar melhor. Às vezes, a gente dá um tiro onde não sabe e acerta sem querer. Eu vou fazer um jejum de televisão. Não existe jejum de televisão, irmãos. Jejum é só de comida. Eu vou fazer um jejum de um joguinho que eu gosto de fazer. Não existe jejum de joguinho, irmãos. O jejum é só de comida.
Mas nesse jejum está incluído a televisão, o joguinho e outras participações suas em alguns relacionamentos que normalmente você está inserido. O que eu quero te dizer? É muito complicado você querer fazer um jejum só abstendo-se da comida e frequentando naqueles dias os mesmos lugares que você normalmente... Não estou falando de lugares impróprios, não, é lógico, porque esses aí eu tenho certeza que nenhum de vocês frequenta. Eu estou falando de lugar de sociabilidade e tal. Por quê? Você não vai conseguir ouvir a voz de Deus. E o jejum, ao contrário do que muitos pensam, não é para Deus chegar a você, é para você entender Deus, é para você estar alinhado, em sintonia fina com Deus. Então, antes de você ser levado a um deserto, eu queria que você entendesse alguns propósitos de Deus. O deserto é para te afastar de tudo aquilo que te afasta do propósito de Deus. Quantos estão entendendo isso? Se você perceber que o propósito de Deus na sua vida está sendo prejudicado por algumas ações, você precisa ir para o deserto. Agora já não estou falando mais de jejum. Você precisa ir. Qual é o deserto nesse momento? É você dizer: Senhor, eu preciso ficar fora da comunhão dessas pessoas ou do convívio com essas pessoas, porque eu preciso que o Senhor fale comigo. E nem sempre você vai conseguir ouvir a voz de Deus se você estiver no meio normal, fazendo as coisas normais. Você precisa dar uma fugida. Mas quando a gente vai para o deserto, a gente precisa estar muito alinhado com a voz que a gente vai ouvir. Porque Jesus estava no deserto. E eu duvido que ele não estivesse falando com Deus. Eu duvido que ele não estivesse ouvindo a voz de Deus. Mas em dado momento, ele ouve uma voz. E essa voz era do diabo, que estava lá. Lucas capítulo 4, você vai ler e vai ver. E o diabo estava acompanhando tudo aquilo que ele estava fazendo. Ele não estava comendo, ele estava em jejum, ele estava falando com o pai. E às vezes a gente passa batido, né? Então ele estava em jejum, o diabo chegou a assistir, transforma essa pedra em pão, porque não sei o quê e tal. Não é só transforma essa pedra em pão. Tem muitas lições aí que nós não vamos entrar aí agora, mas é só para te lembrar, ele é o pão da vida. Ele veio para dar pão aos outros, e o diabo queria que ele pegasse aquelas pedras e transformasse em pão para ele. Mas eu não quero comentar com isso, eu quero comentar aqui. O que Deus falou com ele durante esses 40 dias? O que ele falou com Deus nesses 40 dias? Quantas vezes Deus deu uma orientação para ele? Porque ali ele ia começar o ministério dele a partir dali. Quantas vezes Deus passou ali nesses 40 dias algumas instruções? E vem uma voz, e ele sempre vem exatamente para te tirar do propósito. Então a primeira coisa que você precisa entender é que Deus tem um propósito para a nossa vida, e esse propósito inclui passar pelo deserto, porque é no deserto que Ele vai falar com você, na sua intimidade, no seu coração. É um deserto com ausência de dependência. Você não pode depender de ninguém, você não tem onde agarrar, aí tem que ser com Deus. Quando Deus te dirige ao deserto, Ele está percebendo, você está muito dependente de coisas materiais. Não estou dizendo, irmão, está dependente, você quer comprar um carro, você quer ganhar dinheiro. Estou falando disso não, estou falando das coisas humanas, das coisas finitas, das coisas que não têm a força que ele tem. Ele percebe, eu estou perdendo Isaías, eu estou perdendo Joaquim, eu estou perdendo a Maria, e se eu não chamá-lo aqui para o deserto, é capaz de eu perdê-lo totalmente. Ele não está sabendo mais, ele está desaprendendo, ele está esquecendo como é que depende de mim.
ele está confiando em coisas falhas. Irmãos, como nós somos assim? Como nós somos afeitos a essas coisas? Nos esquecer que Deus é quem cuida de nós. Nos esquecer que a última palavra vem de Deus. A palavra de Deus diz: o homem faz planos, e pode fazer, tem que fazer, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. E Deus percebe isso. Por quê? Porque Ele está por cima, Ele vê, Ele é onisciente, é onipotente, onipresente, Ele está vendo a nossa vida. Irmãos, graças a Deus que nós temos um Deus assim, que Ele está nos mínimos detalhes, nos acompanhando por tudo, todos os lugares, em tudo que fazemos, e Ele percebe, está escorregando, está saindo aqui pelos meus dedos. Os irmãos entendam que quando Deus segura, nada escapa. Eu só estou fazendo uma alusão aqui às coisas humanas. Ai, eu estou perdendo, se bobear, ele vai embora. Sim, porque Deus não segura ninguém que não quer ficar. Amém ou não? Aquelas coisas que afrontam a soberania de Deus, nós temos que repetir isso. Nós temos que aprender isso todo. Parece que eu estou falando uma coisa que isso aí sim, pastor, isso aí nós sabemos. Mas como nós nos esquecemos disso no dia a dia? As coisas que afrontam a soberania de Deus. Quantas vezes nós murmuramos, falamos de coisas que parece que nem somos crentes em Jesus, nem somos transformados, nós afrontamos com murmurações, com dúvidas. Nós temos que ir para um deserto, e o deserto é aquele que te faz crescer em fé e sabedoria. Deserto que te fará se agarrar com Deus, por não ter onde se apegar. Ou confia, ou morre. Versículo 3 é interessante. Deus nos faz sentir fome para nos saciar com o maná que não conhecemos. Isso é mais profundo do que você possa imaginar. Deus te dá uma fome, ai meu Deus, eu não era para ter fome, mas a fome, Ele deu a fome, disse: agora eu vou te dar o sustento que você nunca viu. E Ele diz aqui, a Bíblia diz, nós conhecemos a história, né? Está lá, você lê em Êxodo, Ele vai dizer isso, aqui Ele só está lembrando. E o povo, quando viu o maná, ninguém conhecia, algo que nunca ninguém havia visto. Então Deus promoveu uma fome. O que é que eu estou dizendo, queridos? Deus é capaz de nos dar a fome e a sede. Por isso que Ele diz: bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. Ele nos fomenta, Ele nos ensina, ou nos deixa, melhor dizendo, a passarmos por algumas carências e dizendo assim: agora você não tem saída, você precisa vir para o deserto. Mas o deserto é um lugar para se esvaziar também de certos conceitos e até conselhos. É um lugar de crescimento espiritual, é um lugar de maturidade, lugar de perder o seu medo. Há momentos, irmãos, que nos sentimos num deserto quando todos parecem ter sumido. Quando você diz assim, tudo falhou, você pensou numa coisa e quando foi lá, falhou, e pensou na outra, agora só tenho essa escapatória, e você vai lá e falhou também. Eu uma vez li um livro, há muitos anos atrás, pode ser que alguém tenha lido, Quando Tudo Falha. Que coisa tremenda, irmãos. Quando você vai ali, número 1, número 2, número 3, não, agora nesse número 4 é o último, e falha também, quando tudo falha. Aí você está no deserto. Mas se você se lembrar que foi Deus quem te guiou para o deserto, Ele que providenciou essas falhas, para limpar da sua vida
aquilo que você se agarrava, as muletas que você se agarrava. Tem uma passagem no Novo Testamento que eu gosto muito, quando Pedro chega da pescaria e não pescou nada, ele com os colegas dele, e Jesus estava ali, na beira da praia, uma multidão para ouvir a palavra. O único que viu e percebeu foi Deus, foi Jesus, o único que percebeu que eles não tinham pescado. Como é que ele percebeu? Pela cara deles. E Pedro estava desapontado. Só Jesus pode ver isso. E então ele usa o barco de Pedro e pensa com ele: depois eu vou acertar contas com ele. E aí, depois que ele pregou, etc., Pedro, agora entra no barco e afaste. Eu gosto dessa passagem. Eu estou vendo Jesus falando: Pedro, vamos para o deserto. Vamos para o deserto. Vá para lá, para a fronte. Lá para lá. Afasta daqui. Vai para lá. Irmãos, olha só. Será que esse Jesus que vai, agora você conhece a história, trazer muitos peixes para ele, precisava de ir lá para longe? Eu acho que Jesus podia falar assim: peixes, pulem agora dentro do barco de Pedro. E eles ali na praia, na beira da areia, os peixes iam começar a encher o barco. Ou não? Aliás, ele nem precisava usar isso. Ele vai para casa que os peixes estão lá na sua casa. Tudo dentro do tanque lá para você limpar, vender e tal. Mas ele afasta. Ali, eu estava vendo Jesus falando assim: se você ficar ali, você vai se sentir em terra firme. Eu quero que você vá para um lugar onde você não possa se agarrar. Além disso, eu não quero que você fique ouvindo a opinião das pessoas. Não está escrito isso na Bíblia, mas eu estou lendo nas entrelinhas. Pedro, se você ficar ali, eles vão começar: ô Pedro, dá um descanso aí, Pedro. Já não é hora mais de ter peixe. Tanto que ele fala isso para Jesus. Não é hora, agora não é hora de pescar. Eu pesquei de madrugada era para ter. Então, quando você está no meio de uma multidão, você ouve tanto palpite que você para de ouvir a voz de Deus. Por isso que Jesus disse assim: vamos para o deserto. Lá sou eu e você e eu. E não tem como você não escutar a minha voz. Mas repito, cuidado para você não escutar a voz do inimigo. Ele também está por ali. Cuidado quando você diz assim: eu vou para uma solidão, eu não quero ver ninguém. Você está indo para um deserto que Deus não está te chamando, você está decidindo ir. Cuidado que no meio dessa solidão você vai dizer: ninguém te ama. Por que você não dá fim à sua vida? Ninguém te ama. Por que você acha que as pessoas suicidam? Por que você acha que as pessoas tentam tirar a sua vida? É porque ele está ouvindo alguma voz na solidão, alguma voz dizendo: você não presta, ninguém te liga para você, você não vai a lugar nenhum, é melhor você morrer. Então, cuidado quando você estiver num deserto, levado por Deus. Se você descuidar um pouquinho, você vai ouvir a voz do inimigo. Você vai ouvir tipo: já está bom, você está aqui há 2 dias, já está bom, você acha que você precisava mesmo estar aqui? Eu acho que você não precisa fazer tanto esforço. Por que você está orando tanto? Por que você está buscando tanto a presença de Deus? Você não precisa disso. São vozes diabólicas. E muitas vezes são vozes humanas mesmo. De pessoas que dizem: coitado, estou com pena de você, você não precisa disso. Lugar de sentir a mão de Deus. O povo de Israel sentiu a mão de Deus nesses 40 anos. Tudo bem que em alguns momentos eles murmuraram, e aí você decide. Porque se está demorando a acontecer, e se você não está suportando aquele tratamento que Deus está te dando, cuidado. Porque se você murmurar, você pode ficar pelo caminho. A abstenção de coisas que nos dão suportes na vida, como nós gostamos das coisas visíveis, porque como deve ser difícil
Se você está numa situação, numa carência, eu já estive assim, como é difícil você crer numa coisa que você não está vendo. Você busca uma pessoa, diz assim, porque você conhece pessoas que podem te ajudar nas áreas que você está precisando. Como é difícil, quando você chega na pessoa, ele fecha uma porta, chega na outra, ele fecha uma porta, e a impressão que eu tenho é que Deus fala assim, vai, tem outra ali, vai lá, pum, bateu na porta, cuidado, vai machucar a cara, hein, pum, bateu na outra porta, aí você vira, não tem mais porta, você vira para ele e fala, estou te esperando um tempão. Eu já contei aqui, uma vez eu estive já em vários desertos, mas um deserto que contei para alguns, a plateia já é bem diferente, e nós tínhamos umas joias, e eu estava sem dinheiro, passando uma pendura danada, e eu disse assim, nós vamos vender isso, e o lugar mais rápido para isso, é lá na Caixa Econômica, eu vou lá no penhor da Caixa Econômica, eu vou penhorar. As joias eram caras, irmãos, eu comprei, eu e minha esposa, quando trabalhávamos em banco, nós tínhamos recurso para comprar, compramos, era coisa boa, de garantia, e a Caixa Econômica não se interessou, me deu um valor que quase que eu estava pagando para ele guardar lá no cofre, e voltamos para casa, e aí, nós tínhamos pessoas que gostavam de usar um cordão, uma coisa, e nós fomos oferecendo, muito bonito, mas no momento eu não quero, e eu fui oferecendo, a Vera oferecendo, ninguém, irmãos, se interessou pelas nossas joias, que deserto, até que todas as portas se fecharam, e eu falei, Senhor, eu quis resolver, e Ele disse, exatamente, você quis resolver, agora eu vou resolver, e isso é um deserto, quer ver? Estamos nos preparando para ir num culto, eu me lembro muito bem, todas as igrejas, quais foram 3 igrejas especiais, uma delas está aqui, foi na igreja metodista de Itaipu, nós chegamos lá, e Deus falou, antes de sair de casa, leve esta joia, e pegamos aquela joia e levamos, eu imaginei, já sei, vai ter um irmão lá na igreja que vai me comprar a joia, oh Deus bom, e no meio do culto, na hora do ofertório, Deus falou assim, vai lá e dá a joia, mas falou com ela, e eu disse, você tem certeza que você ouviu a voz de Deus? Porque ontem nós estávamos tentando vender, e nós fizemos a conta que se nós vendermos as 3, nós resolvemos o problema, se Deus mandou dar, eu digo, então vai. Passado uns dias, eu não vou dizer uma semana, 10 dias, mas poucos dias, tá, irmãos? Nós estamos nos preparando para uma outra, e vem ela de lá, filho, Deus mandou levar isso aqui hoje, falei, lá vai a segunda, e não deu outra coisa, chegamos, essa igreja foi ali em São Gonçalo, bairro Antônio, pastor Renato, enfim, pai do Renato do Grupo Águas, né? E chegamos lá, pastor Roberto, não lembra? E aí chegamos lá, é bom porque se estiver escutando, ele, né? Nem sei se ele é vivo, mas enfim, as pessoas, chegamos lá, estavam fazendo uma campanha para alguma coisa, e Deus falou assim, agora, joga a joia lá, eu digo, já foi a segunda, e a última foi na Metodista de Resende, quando Deus mandou dar um anel, esse eu lembro, esse foi um anel caro, levamos para lá, e quando nós chegamos, porque essas coisas acontecem, quando nós chegamos no final do culto, procuramos o pastor, não foi no ofertório, pastor, Deus mandou dar esse anel para a igreja metodista de Resende é uma igreja de militares, não sei como é que está hoje, mas era uma igreja próspera, pessoal tudo engenheirado, igreja boa, de recursos. Eu disse, meu irmão, minha irmã,
Tem certeza que Deus falou isso com você? Porque nós não precisamos de nada aqui, irmão. Ele falou assim, isso é com o Senhor e Deus. Deus mandou, eu não volto com ele. Bom, eu vou falar com a liderança da igreja. Mas aquele pastor tinha uma vozinha muito assim, arranhada já. E nós percebemos que a igreja era uma igreja deste tamanho aqui, um pouquinho maior, né? Um pouquinho maior, e não tinha nenhuma caixa de som. Era assim. Com gripe e tal, não, ele está assim, de tanto gastar a voz dele, estava lá há alguns anos. E ele depois nos deu a notícia que eles oraram e pensaram, e o recurso daquele anel, ele conseguiu comprar, olha lá, irmão, as caixas de som e alguma coisa para botar o som na igreja, que eles não tinham som. Eu disse, lá se foram as joias. Aí Deus disse, agora eu vou falar contigo. Agora eu vou falar contigo. Porque você é o sacerdote. E você está muito preocupado. Mas sou eu que abato, sou eu que levanto. Sou eu que dou a intimidade. Ninguém chega na minha intimidade se eu não chamar. E você precisa aprender uma coisa, precisa renovar aquela fé que você tinha lá atrás, quando você ficava doente, pequenininho, sua mãe te ensinou. Onde foi aquilo? Precisamos conversar. E ali Deus começou a fazer coisas loucas para confundir as sábias. Está aqui também, em Deuteronômio 8, versículo 4, as vestes que usavas não se envelheceram, tampouco teus pés incharam durante esses 40 anos de caminhada. E nós começamos a experimentar milagres na nossa vida. Mas não só milagres, que eu já até contei aqui, não vou contar de novo, de coisas que aconteciam, de roupa da nossa filha, que crescia, o sapato que aumentava junto com o pé, acredite se quiser. Já dei esse testemunho na Donep, o irmão Davi e a irmã Rosa estavam lá. Não, eu quero falar da intimidade que Deus disse assim, eu estou te perdendo pelos dedos, você está escapando, eu quero que você entenda que eu sou Deus, por isso eu te chamei no deserto. Você está num deserto, você não tem com quem contar, agora você nem joia tem para vender, então só me resta falar contigo. E eu disse, Senhor, eu me preparando para gravar o primeiro LP, era LP, como é que eu faço agora? Nem o anel eu tenho para pagar as despesas, quanto mais para ganhar, para fazer um CD. E Deus separou um povo para gravar um CD para mim de graça. Comunidade S8. Os irmãos lá resolveram gravar para mim de graça. Só fera. Eu diria que foram os melhores músicos que eu tive, foram aqueles, e que gravaram de graça. O Senhor disse assim, sou eu. Aquele que fala no deserto. Então o deserto, quando Ele nos convida, é para nós aprendermos a ter um relacionamento com Ele. E ali eu comecei a entender mais a palavra, abandonar as outras coisas. Irmãos, eu não estou falando abandonar alguns prazeres da carne, continuo gostando de comer torresmo, menos um pouco, continuo a picanha, eu não estou dizendo abandonar aquilo que estava substituindo a soberania de Deus. Como é que você pode dizer que tem fé, se você não tem uma situação para exercê-la? Como é que você vai dizer que você vai ser treinado em fé, se você não se dedica a ser testado? Às vezes nós estamos pedindo milagres na nossa vida, e esquecemos que o milagre vem para resolver uma coisa que não tem solução, por isso chama milagre. Mas nós queremos um milagre sem nos afligir. Eu quero estar dormindo, Senhor,
e o problema aconteceu durante a noite, mas quando eu acordar, tudo resolvido. Não é assim que funciona, por quê? Senão você não cresce espiritualmente. Você precisa ver. Você precisa passar por algumas situações. Isso não é falta do amor de Deus. Ao contrário, é muito amor de Deus. É muito mais do que você se dedica a seu filho. Quando eu era pai de criança, eu era de um jeito, agora eu sou avô de criança. Irmão, às vezes a Vivian fala lá, não sei o que, eu falo, não é para aprender. Eu falo, não, depois aprende. Mas o pai faz, ensina. Que eu fiz com eles também, elas não lembram, mas eu fiz, enfim. Mas e Deus? Se nós somos falhos, sabemos ensinar, deixando as crianças passarem algumas tribulações, a tribulação traz em nós perseverança, traz fé. Mas há uma ótica do deserto, que não é a boa. É aquele deserto onde você vai procurar um deserto, que não é um deserto que Deus está te chamando para ir. Esse é perigoso. Esse pode te levar à morte. Porque esse deserto é um deserto onde você procura dizendo, eu não quero ver mais ninguém. Estou com raiva das pessoas. Não gosto disso, não gosto daquilo. Não quero ouvir ninguém. Quero me trancar no quarto. Jovens, cuidado. Sempre que eu ouço que tem uma mãe que me procura, um pai, fala comigo, fala com... Meu filho não sai de dentro do quarto. O tempo todo trancado. Pai, mãe, tem alguma coisa errada. Ele está procurando um deserto que Deus não chamou. Na maioria das vezes. Porque se ele está no quarto e Deus que chamou, ele vai sair de lá cuspindo versículos, lendo a Bíblia, orando. Mas se ele fica todo circunspecto, se ele fica, não quer falar com ninguém, fala entre os lábios, como é que vai? Tudo bem. Está tudo bem, meu filho? Igual. Nem fala mais. Não está com vontade de rir, não? Não conversa. Isso é um deserto que a pessoa procurou. E aí te leva a uma depressão. Te leva a uma depressão. Daí a pouco, você não se contenta de estar num quarto, você apaga as luzes, você gosta de tudo escuro. Por quê? Eu não quero ver claridade, tem alguma coisa errada, amados. Jesus diz, eu sou a luz do mundo, e aquele que anda comigo não estará em trevas. Já disse aqui, vamos dizer, até Jesus me levar. Pastor, o senhor já falou isso mês passado 3 vezes, então eu vou falar 20, irmãos. No inferno não vai haver comunhão. Pode pesquisar na Bíblia. A Bíblia diz que as pessoas estarão separadas por trevas tão densas que você quase vai poder tocar e segurar. A comunhão estará só no céu. E o inimigo está fazendo você gostar de estar em solidão. Esse é um deserto que você está procurando. É um deserto que não quer ver as pessoas. É um deserto que não... Saiu um casal aqui da igreja, muito legal. Falou, pastor, não temos nada contra a igreja. Mas eu vi aqui pregando, fulano falando, dizendo que esse ano é o ano da comunhão. Nós não gostamos de comunhão. Sou eu e meu marido e eu. Eu disse, irmãos, não façam isso. Eu não estou falando para você pegar o povo e sair comendo pizza com ele toda semana. Não, essa é comunhão. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, em comunhão. Irmãos, quando alguém procura o deserto, ele está indo sem direção. E ele certamente será conduzido pelo diabo, assim como quando Deus nos... Engasguei. Quando Deus nos leva, dirigidos pelo Espírito Santo, o diabo também leva aqueles que dão oportunidade a ele de levar. Esse deserto não é o deserto do crente. Por quê? O primeiro deserto, o deserto que eu chamei, que eu falei que Jesus nos convida e nos leva, é um deserto
de passagem. E este deserto onde você procura é um deserto de moradia. Parece que é a mesma coisa. Você vai aprender. E dali você vai tirar grandes coisas, não com o deserto, mas aquele que fala a sós com você no deserto. E o outro, você vai se encantar por todas as coisas que não existem, todas as coisas que não te levam a lugar nenhum, e vai dizer, é aqui que eu quero ficar, e vai morrer no deserto. O deserto é um lugar de crescimento, de passagem. É, portanto, um lugar necessário. Todo servo, todo crente deve passar pelo deserto. E para concluir, já dei algumas dicas práticas. Nós devemos de vez em quando, há pessoas que tomam suco, vamos tomar um detox aqui, dar uma arrumada aqui, né? O detox, eu ia preparar uma mensagem, quem sabe, detox espiritual. Nós temos que ir para um deserto de algumas coisas na nossa vida. Por exemplo, diga, Senhor, leva-me ao deserto da maledicência. Ou seja, eu não quero mais ter uma boca que profira coisas más, e eu quero então estar num deserto, ou seja, eu quero deixar de falar e de fazer algumas coisas que eu faço. Sabe por que às vezes nós estamos na igreja há 15 anos, 20 anos, 30 anos, e continuamos com as mesmas mazelas? É porque nós não pedimos a Deus, Senhor, leva-nos para um deserto, onde eu desaprenda aquilo de errado que eu aprendi. Talvez, meu irmão e minha irmã, Deus esteja falando com você neste culto, que você precisa ir para um deserto de amigos. Ou seja, existem alguns amigos que estão te fazendo mal, e você precisa estar longe desses amigos, por um tempo ou para sempre. Por um tempo, se Deus te der e você entender a capacidade que você vai ter de influenciar e não ser influenciado. Mas se você não conseguir e deixar Deus te dirigir, você vai abrir mão desses amigos. E quem sabe parentes. Nós precisamos escolher alguns desertos na nossa vida para nos santificarmos. Mas principalmente, tudo aquilo que você se acostumou a agarrar, peça a Deus, Ele vai te convidar, vem para o deserto para você desagarrar, desapegar dessas coisas que você tem aprendido. Há desertos que você passa sem perceber, porque Deus está contigo e Ele te levou. Mas há desertos que você foi cavucar, que você foi buscar, que você ou errou a direção, ou alguém disse, aquilo ali é um deserto, não é um lugar muito bom não, mas também lá ninguém te enche a paciência. E você foi para lá, e você agora não consegue mais sair de lá. Você virou uma pessoa amarga, você virou uma pessoa que você não conversa com ninguém, não gosta de conversar, você virou uma pessoa intratável. Seu coração não é mais ensinável, porque você foi para um deserto, para fugir de tudo aquilo que pode melhorar a sua vida, e não é isso que Deus quer. Deus quer, Ele mesmo, te levar a um deserto, para te devolver, depois que passaram 40 dias. Jesus vem cheio de poder, por todos os poros, e começa a fazer um ministério glorioso. Depois que passaram 40 anos, estava concluído o treinamento de Deus com seu povo. E aqueles que Ele prometeu, Ele os introduziu na Terra Santa.
Talvez o que esteja faltando a você autorizar a Deus. Eu queria que você fizesse isso agora, de coração. Não procure entender como é que Deus vai te convidar. Mas tem algumas dicas. Epa, estou lembrando da pregação aqui. Ei, eu confiei naquilo, não deu certo. Fulano prometeu e não deu. Eu me lembro, só para concluir, são coisas que a gente vai lembrando assim, né? Quando eu estava para fazer 18 anos, para servir o Exército, eu era arrimo de família. Meus pais vieram do Espírito Santo, e eu trabalhava, já com aquela idade, e pegava metade do meu salário e dava para sustentar lá em casa. Hoje mudou muito, hoje os pais dão até uma mesada muito maior do que um salário mínimo, às vezes. Que bom que tem para dar. Mas na minha época que eu vi, eu tinha que pegar, e lembro, o dia que eu ganhei o meu primeiro salário, eu falei, isso tudo? O meu cunhado que me arranjou um emprego disse assim, mas a metade é do teu pai, você não esquece. Eu falei, sim senhor. Só tirava o dízimo e dava metade para o meu pai. E eu não podia servir o Exército. Aí eu arranjei uma pessoa para ir lá no 3º RI, para encontrar comigo lá uma pessoa, tal, papai falou com alguém, alguém falou com o papai que podia. Não é que eu não estou desencaminhando as pessoas para não servir o Exército, mas não podia. Como é que eu ia servir o Exército? Eu não ia trabalhar e meu pai não tinha o sustento. Eu era o único solteiro ali, os outros já estavam casados. Era eu que ajudava para pagar o aluguel da casa e as coisas. E não fazia com pesar, não. Fazia com alegria. Aliás, era um dinheiro abençoado. Eu dava metade para ele, a minha metade valia 2 vezes. Como rendia? Cheguei lá cedinho e comecei a procurar a pessoa. Eu conhecia ele. Cadê o camarada? E eu comecei a ter dor de barriga. Eu digo, meu Deus do céu. Ai, meu Jesus. Só falta esse camarada não estar aqui. Ai, meu Deus do céu. Aí deu a hora, o cara... Chegou lá o sargento, assim, bateu no chicote assim na perna. Bora pra cá. Todo mundo falou, ai, Jesus. Estou esperando uma pessoa. Esperando ninguém não, rapaz. Comigo. Aí entramos, fechou o portão. Eu digo, Senhor Jesus, e agora? Falhou. Eu não posso servir o Exército. Aí o cara vem com um pincel assim, não sei como é que é hoje. Hoje ainda é assim, vocês não, vem com um pincel para escrever no peito, né? Ei, Chicão, você também estava lá, né, Chicão? Nós temos a mesma idade, ó. Eu e o Chicão temos a mesma idade. Ele é mais velho do que eu, 1 mês. Aí o cara chegou na minha frente assim, irmãos. Quando ele parou na minha frente, eu tremia igual vara verde. Aí ele olhou para mim, pegou o pincel na tinta assim. Eu não me lembro o código, se você me lembrar, me ajuda aí. Aí ele foi riscar e perguntou, você quer servir ou não quer servir? Eu disse assim, quero muito, eu amo o Exército. Mas eu não posso servir. Eu ajudo em casa, meu pai. Ele nem deixou eu terminar de falar. Excesso de contingente. Botou lá B não sei o quê. B2. Chicão sabe, cara. B2. E botou por lá. Oh, glória! Oh, glória! Ninguém me ajudou, embora as pessoas prometessem. E eu pude ver na minha vida muitas outras oportunidades onde eu estive num deserto. Isso é uma das formas de deserto. Você não tem aonde agarrar, você não tem a quem pedir. E agora como é que faz? É muito importante que nós sirvamos a Deus e passemos pelo deserto. Mas agora eu quero te perguntar uma coisinha. Eu não tenho dúvida, Deus não me revelou aqui. Senão eu falar, Deus está me revelando, mas não revelou. Pode ser que até o final Ele me revele. Será que nós temos aqui alguém que está passando pelo deserto? Ou entrando, já está com o pé ali, ó. O deserto começa ali naquela sombra ali, ele já está com o pé aqui, ou então já está todo lá dentro atolado. Um deserto que você não buscou e que parece que não foi Deus que te levou. Primeiro é esse deserto. É um deserto onde você diz assim, pastor, mas eu não sei mais a quem recorrer sobre qualquer coisa na sua vida. Se você tem, eu vou orar por você.
E se você crê que essa palavra que eu preguei veio daqui da palavra de Deus, você vai receber, você vai querer estar aqui. Já pode começar a vir para cá. O segundo é se você sentiu que foi chamado por Deus para uma comunhão com Ele, e você diz: Senhor, mas está doendo. Eu sei que o Senhor me chamou, eu sei que o Senhor está falando comigo, eu ouço a tua voz, mas eu não estou conseguindo entender ainda até onde o Senhor vai. Você também precisa estar aqui. E vou te dizer dessa segunda, pode ser que Deus nem te fale por que você está ali, mas você precisa crer que você está ali com Ele. Vamos ficar de pé, queridos. Vem aqui à frente então, se você está passando por um deserto, seja qual for o deserto, ou também, vou meter o segundo, você está com medo de entrar num deserto. Pastor, quando eu vir o deserto eu vou desviar o carro. Se você puder, mas nem sempre você pode. Então, em nome de Jesus, qualquer que seja, você entendeu o que é deserto, né? É onde você não pode, não tem aonde se agarrar, você não está vendo a luz no fundo do túnel, e agora como é que eu faço? Isso pode ser um deserto na sua vida. Vem aqui que eu vou orar por você. Em nome de Jesus. Agora, o segundo convite que eu vou fazer aqui, alguns irmãos estão sinalizando ao primeiro. Segundo convite: quantos gostariam de ser convidados por Jesus para passar com Ele um tempo no deserto? Eu não sei quantos dias, não sei nem se são meses ou se são horas. Pode ser horas, pode ser uma semana ou pode ser mais. Se você gostaria de confiar em Deus, pastor, como é que o senhor vai fazer? O senhor vai falar para Deus me chamar? Não, Ele vai ver que você está abrindo o seu coração, e Ele vai te chamar para falar com você, como diz aqui em Oséias: falarei a sós, falarei ao seu coração. Ele vai te dar coisas, Ele vai te revelar coisas que talvez você nunca imaginou saber. Se existem pessoas assim, que querem isso, eu até achei que a igreja toda ia querer, mas enfim, né? Mas se você quiser isso, eu quero que você venha aqui à frente, que eu vou orar. Eu vou pedir a Deus que capacite você para coisas espirituais enormes, que talvez você nunca tenha imaginado. Hoje é sem música, para você não vir na emoção. Vem no silêncio. Pode vir, eu vou esperar aqui. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nessa hora em que meu coração anseia ouvir tua voz. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nessa hora em que meu coração anseia ouvir tua voz. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora. Ele já está falando com alguns. E os meus irmãos que puderem me ajudar a ministrar, pode já vindo, assim como a pastora está fazendo. Aquilo que Deus tocar no seu coração, venha fazer. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora.
Primeiro eu vou orar, os irmãos continuem aí fazendo o que Deus mandar para vocês. Mas primeiro eu vou orar para aqueles que foram para um deserto e não estão aguentando. Não foram chamados por Deus, julgaram ele no deserto. Te julgaram, você acabou entrando. Não vou nem discutir por que você foi. Isso não interessa para nós. Vou orar por vocês, Pai, em nome de Jesus. Nós temos aqui pessoas que estão atravessando, nem sei se estão atravessando, eles estão num deserto, um deserto de amargura, de angústia, de tristeza, de incerteza. Pai, muitas vezes por causa deles mesmos. Mas o Senhor não leva isso em conta. Teu amor é tão grande, a tua misericórdia se renova a cada manhã, e eu tenho certeza que o Senhor já está tomando a carga de cada um deles e colocando em seus ombros. Pai, então agora, na autoridade que o Senhor nos dá, sob o teu espírito de poder nós ordenamos, espíritos de desertos que não são convites de Deus, desertos que talvez por culpa mesmo de nossa culpa, essas pessoas entraram e estão em dificuldade. Nós te ordenamos, solte os nossos irmãos, liberte os nossos irmãos, Espírito Santo de poder e autoridade, renove, Senhor, as forças deles, arranque, Senhor, tire os pés deles, que estão cravados, atolados na areia do deserto, sob sol causticante, sob ventos cortantes, sejam libertos agora, irmãos, em nome de Jesus. Agora, continuando com estes, que eles já têm direito a isso, e com os outros que vieram a convite do Senhor, Senhor, agora estas vidas, aquelas que saíram do deserto errado, e o Senhor os está convidando para que eles entrem num deserto contigo. Que maravilhas! Senhor, eu tenho certeza que esses servos que vão abrir a Bíblia, porque precisa fazer isso, e vão começar a ler, o Senhor vai revelar coisas que eles nunca imaginaram. Eu tenho certeza que esses servos, quando orarem, o Senhor vai dar de madrugada sonhos, o Senhor vai dar revelações, o Senhor vai dar discernimento, o Senhor vai usar alguém, ou vai falar com eles mesmos, vire à direita, vire à esquerda, volte 3 passos, caminhe 50 metros, Pai, em nome de Jesus, mais que isso, porque isso é só uma solução imediata, eles vão sair desse deserto, confiando que o Senhor é um Deus todo-poderoso, que o Senhor é um Deus soberano, que o Senhor é um Deus que cuida dos seus filhos, mas que o Senhor é um Deus ensinador. Senhor, revela para a nossa igreja, revela para esse povo que está aqui, maravilhas, revela a Tua palavra. Senhor, não deixe, há pessoas aqui que quem sabe, estão pensando, o que eu vou fazer em 2025? Onde eu vou trabalhar? Perdi meu emprego, ou estou procurando um emprego? Onde eu vou estudar? O que eu vou estudar? Medicina, engenharia? Mas eles abriram seu coração e estão no deserto. O Senhor vai falar com eles. O Senhor vai revelar coisas que eles talvez nunca tenham ouvido em toda a sua vida. Pai, nós autorizamos que esses que te procuraram e todos esses que estão aqui, estão dizendo, Senhor, eu autorizo o Senhor mexer na minha vida, da forma que o Senhor quiser mexer. Revela, Senhor, em nome de Jesus. Mas a última coisa que eu quero pedir, Senhor, eu quero que agora, ao entrarem nesse deserto que o Senhor está chamando, eles se sintam no oásis, eles se sintam num lugar de delícias e maravilhas. Eles vão olhar e vão enxergar aquilo que não dá para os olhos verem e nem para o coração sentir. Eles vão pisar em terrenos espirituais.
como o Senhor fez com Abraão, como o Senhor fez com tantos servos. Eles vão conseguir ver aquilo que na vista não pode mostrar. Pai, agora por última hora pela nossa igreja, pelos visitantes que estão aqui, pelos irmãos que estão ao alcance da nossa gravação, e te peço, Senhor, dá sabedoria aos teus servos, dá intrepidez na tua palavra, dá autoridade no teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 A Bíblia diz que nos últimos tempos, e já estamos nesses tempos, hoje o Tiago pregou sobre isso, estamos chegando, está aí, ó. Jesus está com os pés ali.